pessoal do curso de Centro de Usinagem. Estamos avançando nos nossos estudos, né? Então hoje mais uma aula, a qual temos preparado um assunto bem importante, a qual vocês irão utilizar durante todo esse curso e com certeza no seu dia a dia, quando vocês estarão lá na sua máquina, no seu equipamento lá programando. É um código bem importante, então bastante atenção com esse conteúdo da aula de hoje. Então, pessoal do Centro de Usinagem, vamos estudar. Bom, pessoal, então vamos dar sequência à nossa 11ª aula do nosso curso de programador de Centro de Usinagem, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente. Nós vamos falar de processos que auxiliam a nossa usinagem, tá? É importante que nós vamos estar falando hoje aqui, para que quando você vá fazer os seus programas, fazer a sua programação, você tenha em mente esses requisitos a qual nós vamos falar na aula de hoje, tá certo? Então, nessa aula aqui nós vamos estar falando sobre métodos de fixação da peça e sobre o ferramental. São dois itens muito importantes que nós temos que levar em conta. Na hora de nós estarmos fazendo o nosso programa, nós devemos ter em mente como vamos fixar essa peça e qual ferramental eu tenho disponível para essa usinagem, tá bom? Então, quando você pegar um projeto, já faça um estudo desse projeto antes mesmo de já dar o primeiro tombo na peça, tá? Já faça uma análise. Vou começar por esse lado. Não, acho melhor aprender por esse lado aqui. Enfim, então, antes de iniciar o projeto, faça uma análise, até no projeto 2D ali, né? Enfim, ou no projeto 3D, no software que você está fazendo a leitura do desenho 3D, né? SolidWorks, por exemplo, e já tenha em mente como que você vai fixar essa peça e qual o ferramental que você tem disponível para fazer o desbaste, para fazer o pré-acabamento, para dar o acabamento, enfim, se precisa de ferramental longo, enfim, tudo isso aí você deve levar em consideração antes já de iniciar a sua programação, tá certo? Vamos ver, então, alguns métodos de fixação, tá? É como que nós vamos prender essa peça na mesa para que ela tenha uma boa fixação e assim nós conseguimos dar sequência na usinagem, tá certo? Primeiramente, vamos falar da mesa magnética, tá? A mesa magnética tem esses modelos aqui, a qual eu estou mostrando para vocês ali, ó. O suporte servirá como apoio para que as peças, ao ser usinadas, possam ser fixadas de modo rápido e eficiente. Nós sabemos que tempo em usinagem é primordial. Então, e um dos pontos altos de nós usarmos a mesa magnética é que ela é fácil no seu setup, a sua troca da peça, tá? A desvantagem, hoje já não é tanto. Nós temos mesas magnéticas boas, de boas fixação, tá? Mas até nós falamos algum tempo atrás, o que deixava em desvantagem nós trabalhar com mesa magnética, até se criou um grande preconceito nas ferramentarias e na produção, que elas não tinham uma boa aderência, elas não fixavam bem as peças, tá? Então o pessoal ficou meio receoso, porque elas mexiam, elas se movimentavam, né? E acabavam matando peças. Então, você teve um grande preconceito em se trabalhar com mesas magnéticas. Mas hoje, pessoal, eu garanto a vocês, já trabalhei com peças que têm uma boa fixação. Se vocês respeitarem as normas a qual o fabricante determina para ela, o mínimo de fixação, uma base bem limpa, com a referência embaixo, eu já trabalhei com peças ali, ó, que arrancavam bem o material e não movimentavam. Claro que o ideal você fez o desbaste, antes de dar início ao acabamento,
você vai lá dar uma alinhada, passa o relógio novamente para ver se houve algum movimento daquela peça. E que a gente sabe que o grande movimento que pode acontecer é no desbaste. E depois, quando vier o pré-acabamento, o acabamento, o esforço é menor e a possibilidade dessa peça estar se movimentando, daí já é bem menor. Então, o interessante é quando você for fazer algum desbaste, coloque um sobremetal alto, 7 décimos, ou 1 milímetro. Se mexer 1, 2 décimos ali o alinhamento dessa peça, quando você for, antes de largar os acabamentos, os pré-acabamentos, por exemplo, você passa o relógio. Se mexeu 1 décimo, 1 décimo e meio, você coloca no lugar, bate o selo novamente. E aí você pode dar sequência à sua usinagem. Tá bom? Então, a vantagem da mesa magnética é a sua rapidez no setup. A desvantagem é que ela tem essa possibilidade de mexer. Mas hoje, eu já falo a vocês que já mudaram os conceitos de mesa magnética e hoje no mercado você tem mesas muito boas, certo? Morsa, a nossa velha e conhecida morsa. As morsas para fresadoras funcionam bem, fixando as peças nesse tipo de máquinas, tanto para fresadoras CNC como fresadoras universais. Então, acho que não tem muito o que falar, né? A desvantagem da morsa é que ela precisa do mínimo de fixação ali, diferente da mesa magnética, que nós podemos usinar bem próximo de chegar à sua base ali, diferente da mesa magnética, da morsa, que nós precisamos ali, por exemplo, se nós formos usinar 80 milímetros, por exemplo, 82 milímetros, nós precisamos, no mínimo, ali, uns 5 milímetros, 10, no mínimo uns 5 milímetros, mas o ideal seria uns 10 milímetros a mais para que nós possamos estar fixando nos mordentes ali, tá bom? A vantagem da morsa é o preço, e é só a questão de ela ser polivalente, que nós possamos usar para várias peças, tá bom? Então, agora eu estou apresentando para vocês aí a morsa. A grande vantagem dela é o custo dela, que ser de baixo custo, e também a vantagem de ser por ser uma questão polivalente, nós possamos usar para várias operações. A desvantagem dela é que nós precisamos de um sobremetal bem maior para que nós possamos estar fixando e quando nós formos usinar. Ou nós vamos ter que estar trabalhando em 2 tombos, né? Certo? Então, a morsa você já vinha trabalhando lá, quem fez os cursos na parte convencional já tinha visto a morsa. Lembrando que alinhamento de morsa, pessoal, sempre você faz alinhamento de morsa pelo mordente fixo. Nós temos que alinhar a peça ao eixo X, então esse mordente aí você deve alinhar no mordente fixo. Lembre que é o mordente fixo. Lá na morsa, a mesa magnética, nós devemos alinhar a peça. E aqui na morsa, nós devemos primeiramente estar alinhando a morsa e depois colocar a peça e estar verificando. Certo? Vamos em frente? Os grampos. Ó, esses grampos aqui, eu estou passando o mouse aqui para vocês, ó, são indicados para furadeiras, fresadoras, e facilita ainda mais o seu trabalho para fixação temporária de peças. Então, são peças que nós vamos fixar temporariamente para a usinagem. A vantagem também disso aqui é o seu custo baixo, e que nós possamos estar agilizando a fixação dessas peças. A desvantagem é que nós não podemos estar fazendo uma usinagem completa, porque terá um obstáculo. Se nós formos estar prendendo a peça por cima, pelo topo dela, irá ficar um obstáculo. Então, mas é um método de fixação muito utilizado, como vocês podem estar verificando ali na mesa, ali, tá bom? Então, nós temos aqui, ó,
a porca T, que é conhecida como cachorrinho, né? Tem um parafuso, a porca e a arruela ali, tá? E aí nós temos os parafusos ali com diferentes maneiras a qual nós podemos estar modelando e moldando esses parafusos conforme nós precisamos para a fixação dessas peças. Tá bom? Os dispositivos. Os dispositivos é mais utilizado em processos produtivos seriados, onde nós possamos estar colocando e retirando peças à sua usinagem. Por exemplo, aqui você pode estar observando esse tubo aqui, ó, tem um tubo, um bocal ali, ó, tem um bocal, tem uma parte reta. E essa peça aqui, ó, ela é fixada por grampos. Observe que ela está fixada por grampos. E aí nós podemos estar faceando aquela face ali, ó, fazendo a furação, e depois retiramos essa peça, colocamos novamente uma outra peça. Então, isso eu estou apresentando para vocês agora os dispositivos. Para usinagem em peças e partes com as mais diferentes formas, referências e particularidades. São desenvolvidos dispositivos de fixação para o centro de usinagem. Tá bom? Então, dispositivos, geralmente, nós usamos para usinagem seriadas, que é em produção. Sapatas. Isso sim, em ferramentaria, em usinagem, matrizarias, é muito utilizado as sapatas. Está aqui, ó. Vocês podem observar, está circulado aquela parte que está embaixo ali, ó. A sapata, pessoal, funciona da seguinte maneira. Você vai pegar a sua peça, vai fazer, em média, 4 furos para a rosca, vai estar executando essa rosca, e aqui você vai virar a peça e vai colocar embaixo da peça a ser usinada sapatas fixadas por parafusos, que vai estar fixando a sapata na peça. E aí você vai estar utilizando aqueles grampos aqui, ó, os grampos aqui, você vai ir prender a sapata no grampo, e a sapata estará prendendo a peça. Aí você terá uma área bem mais livre para estar usinando as suas peças. E possui um grande poder de fixação e compatibilidade com vários modelos de peças, tá? Então, sapatas é muito utilizado na usinagem em ferramentaria ou matrizaria, certo? Então, agora nós falamos sobre métodos de fixação, nós falamos sobre as sapatas, que é onde nós prendemos as nossas peças por baixo, tá? Nós falamos em grampo, nós falamos em mesa magnética, nós falamos em morsa, tá bom? Então, esses são os tipos de fixação mais utilizados no dia a dia na usinagem de peças, tanto em produção como em ferramentaria. Tá bom? Agora vamos partir para o nosso ferramental, certo? Vamos falar agora quais os tipos de ferramentas mais utilizados, mais comum no nosso dia a dia, lá no nosso chão de fábrica. Tá bom? Vamos lá. Então, a nossa velha e conhecida broca de centro possui um grande poder de... Vamos lá. Não, está trocado aqui, pessoal. Depois eu vou pedir para trocarem aqui, ó, tá? A broca de centro, ela serve para estar marcando a peça, como está ali para vocês estarem verificando ali, ó. A broca de centro, tá? Ela serve para estar guiando a próxima broca. Quando vier uma broca longa, então nós marcamos com a broca de centro para que as demais brocas, quando venha, ela esteja guiando. Então, a broca de centro serve de guia. As brocas de aço rápido. Então, são o poder... a vantagem da broca de aço rápido é o seu baixo custo, tá? E nós podemos, então, estar furando vários tipos de materiais utilizando as brocas de aço rápido. São aquelas brocas que está escrita lá na lateral dela, HSS,
Então, elas são identificadas como HSS. Você sabe que é uma broca de aço rápido. Então, elas têm aquelas cores mais claras ali, ó, meio prateadas. Então, são as brocas de aço rápido, tá bom? Também temos as brocas de metal duro. Essas brocas são mais recentes e essas brocas têm um alto poder de retirada de material, tá bom? A broca de metal duro é uma ferramenta de furos preciso e específico para realizar o trabalho em material de metal duro. Esse equipamento é confeccionado totalmente em aço específico com afiação e ainda com um tratamento térmico específico para furar materiais ferrosos e não ferrosos. Tá? Observe que uma delas ali ó, tem que ter uma refrigeração interna, então, e a diferença entre a metal duro e aço rápido, a metal duro tem um alto poder de retirada de material e nós podemos dar um avanço bem alto. Então, a nossa produtividade é elevada em muitas vezes em relação à broca de metal duro, aço rápido, confundi aqui. Então, comparando a metal duro com a aço rápido ela tem o custo baixo, mas, em compensação, o avanço dela também é baixo, nós não podemos dar muito avanço, porque aí nós acabamos desgastando a ferramenta. Em contrapartida, a broca de metal duro, ela tem o seu custo maior, mas, em compensação, nós podemos dar um avanço bem maior, em relação a de aço rápido. Tá bom? Então, esses são os dois tipos de broca. Também temos outras brocas aqui, ó. Temos a broca T-Max, que é mais conhecida como broca canhão, né? Então, ela tem os insertos aqui na ponta, aqui, ó, 2 insertos, e que nós podemos estar mudando, tá bom? Então, um inserto é mais na lateral e outro mais ao centro. E também temos as brocas de ponta intercambiáveis, que ali, ó, vocês podem ver que não é inserto, são essas pontas aqui, ó, a qual nós inserimos ali. Então, nós temos a broca, nós vimos ali 5 tipos de brocas. Nós vimos a broca de centro, que serve para estar guiando as nossas brocas, tá? É utilizado para guiar, fazer furo de centro para a broca de metal e aço rápido. Quando nós formos utilizar brocas de metal duro, não se utiliza broca de centro, tá? Se fura direto. Também não se utiliza broca de centro nem para pontas intercambiáveis e nem para broca T-Max. Tá certo? Vamos agora falar de cabeçote. Cabeçotes, pessoal, são essas ferramentas aqui, ó, que nós podemos estar trocando os insertos ali, ó. Então, temos vários tipos de cabeçotes, vários diâmetros, com várias finalidades, vários formatos de inserto, e geralmente eles têm esses insertos aqui, ó, para nós podermos estar trocando. Deve ser muitíssimo resistente, de modo que os serviços básicos de usinagem, como corte e acabamento de materiais de alta performance, sejam executados e sem nenhum tipo de dificuldade ou problema, garantindo o sucesso da aplicação na usinagem, tá bom? Então, o cabeçote, ele vai desde um cabeçote de diâmetro de 10, passando do cabeçote de diâmetro de 12, cabeçote de diâmetro de 16, cabeçote de diâmetro de 20, cabeçote de diâmetro de 50, diâmetro de 40, 63, diâmetro de 80, e uma infinidade de diâmetros, podemos até aumentar, até diâmetro de 110, existem à disposição no mercado para a usinagem, tá bom? Então, cabeçote geralmente é utilizado para desbaste e pré-acabamento. Claro que já existem cabeçotes para acabamento, mas o mais utilizado são para desbaste e pré-acabamento. Fresas para usinagem, tá? Então, nós temos as fresas de metal duro e fresas de aço rápido, mas as mais comuns hoje no mercado são as fresas de metal duro. São ferramentas rotativas para usinagem de materiais e constituída por uma série de dentes e gumes, geralmente dispostas simetricamente em torno de um eixo.
Então, nós temos vários tipos de fresas aqui, ó. Temos fresas toroidais, fresas esféricas, fresas topo, e agora nós vamos, em sequência, estar mostrando para vocês as diferenças e as nomenclaturas das fresas que estão à disposição no mercado. As fresas topo. Então, vocês já podem observar que a fresa topo, ela tem a sua face reta ali, ó. Não tem nenhum grau ali na face ali, ó. Você observa que é canto vivo. Então, a principal característica de uma fresa de topo, a característica fundamental dela, que é o corte é a 90 graus. Isto é, a ponta do corte da fresa é reto. Como é que nós utilizamos a fresa de topo? É quando nós precisamos de uma usinagem com canto vivo, que não pode ter nenhum tipo de raio. Então, a gente utiliza a fresa de topo. Temos as fresas toroidal. A fresa toroidal é uma ferramenta desenvolvida para trabalhos de usinagem e acabamento de superfícies, especialmente para serviços de fresamento multi-eixos, aonde nós vamos trabalhar. Multi-eixo, pessoal, significa que nós vamos trabalhando em vários sentidos, tá bom? A principal característica da fresa toroidal é que ela é diferente da fresa de topo. Ela tem um raio ali na ponta, ali, ó. Então, podendo ser 0,5, 0,8, 1,0, 1,2. Mas eu adianto aos senhores que as fresas mais comuns são as fresas de 0,5 e 0,8. Essas são as mais comuns no mercado, tá certo? E as fresas de topo podem ser diâmetro D2, diâmetro D3, diâmetro D5, diâmetro D4, diâmetro D6, diâmetro D8, diâmetro D10 e até diâmetro D12. Essas são as fresas mais comuns no mercado. Então, qual é a diferença da fresa toroidal para a fresa de topo? A topo, a ponta dela é reta. Para que eu uso a fresa de topo? Para usinagem que preciso de canto vivo. E a característica fundamental da toroidal é que ela tem esse raio ali, ó, esse raio, tá bom? E agora nós temos a velha, também conhecida, a fresa esférica. É a queridinha da usinagem para acabamento de produto. A fresa com a ponta esférica é um tipo de fresa que apresenta a ponta arredondada e é um formato semisférica. Devido a esse formato, a peça apresenta uma utilização específica dentro do processo de usinagem. Então, não é em toda a usinagem que nós possamos estar utilizando a fresa esférica. Geralmente é para superfícies irregulares, abauladas. Aí nós utilizamos a fresa esférica. Agora nós vamos falar de barra de mandrilar. Tá? Então, barra de mandrilar é essa ferramenta aqui, ó, que nós possamos estar controlando ela aqui, ó, aumentando e diminuindo o diâmetro, através daquele reloginho que nós temos ali, ó, tem aquele time ali, ó, então aquele time graduado ali, nós possamos estar avançando e diminuindo a ponta desse inserto aqui, ó. E lembrando que, geralmente, para utilizar a barra de mandrilar, nós precisamos de um pré-furo, tá bom? Nós precisamos de um pré-furo para que nós possamos estar utilizando. É um processo de usinagem, mandrilamento, é um processo de usinagem para aumentar um furo ou melhorar a qualidade de um furo existente. Ao mandrilar furos, há vários sistemas de ferramentas flexíveis disponíveis e uma ampla faixa de diâmetros para mandrilamento de precisão e desbaste. Tá bom? Um grande exemplo que nós se utiliza as barras de mandrilar é nas colunas das ferramentas, né, dos moldes. Então, nós desbastamos, fazemos um pré-furo e depois os H7 nós utilizamos as barras de mandrilar, porque a barra de mandrilar tem um grande poder de tirar a conicidade dos diâmetros. Então, geralmente ela baixa, deixa aqui quase que zero a conicidade dos diâmetros.
tá bom? Então, estou apresentando aqui aos senhores a barra de mandrilar, e a usinagem que ela executa é a usinagem de mandrilamento, tá bom? E um exemplo que a gente utiliza a barra de mandrilar é lá nas barras, nas colunas dos moldes, tá bom? Então, nós desbastamos, fizemos um pré-furo, desbastamos, depois nós entramos com ela para dar o acabamento. Os suportes, então, os cabeçotes, as fresas, as brocas, elas precisam, ou as barras de mandrilar, elas precisam ter um suporte para que ela fique presa ao eixo árvore da nossa máquina, ao spindle. Então, nós temos aqui, nós temos apresentando aqui aos senhores o suporte. Tá? Então, esse aqui é o suporte base para que aqui nós possamos estar fixando as nossas fresas, as nossas brocas, a barra de mandrilar, nossos cabeçotes e as nomenclaturas bases dos cabeçotes, dos suportes, eles são conhecidos como os BT. Então, tem o BT 40, o BT 50, o BT 63, enfim, existem vários tipos de suporte. E aqui, por exemplo, assim, se for o suporte com esse diâmetro aqui, esse diâmetro aqui que eu estou passando aqui para os senhores, aqui, se aqui for o diâmetro de 63, o nome desse suporte será BT 63. Se esse diâmetro aqui for de 40, a nomenclatura geralmente será de BT 40. Então, esse diâmetro aqui, precedido da sigla BT. Aí você terá o nome desse suporte para que você precise estar requisitando para compra ou para estar repondo, enfim. Então, se você está na dúvida, meça esse diâmetro aqui, você terá a nomenclatura desse suporte. E para que nós usamos o suporte, então? Para que ele serve na usinagem? É para que nós possamos estar fixando as nossas fresas, as nossas brocas, os nossos cabeçotes e as nossas barras de mandrilar. Tá bom, pessoal? Então, estamos chegando ao final da nossa aula, onde nós fizemos uma aula meio diferenciada hoje, mas uma aula muito importante, para que quando nós formos estar fazendo a nossa programação de nossas peças, nós temos que ter ideia aonde que nós vamos fixar nossa peça, como que vamos estar fixando, quais são os métodos de fixação que a empresa onde eu trabalho, ela me oferece, tá? Então, eu tenho que ter essa boa ideia, quais são os métodos de fixação que eu posso estar utilizando, tá? E também, nós vimos na aula de hoje, o ferramental. Quais os tipos de ferramenta mais comum que nós temos disponível no mercado? Então, nós vimos brocas, nós vimos fresas, nós vimos cabeçotes e barra de mandrilar. Então, esses são os ferramentais mais comuns que nós temos no mercado. Então, pessoal, lembrando, começou a fazer uma programação, primeiramente faça uma análise do projeto, antes de já lá fixar e já ir fazendo. Depois, de repente, você fez por aquele lado e você vai ter que dar um outro tombo na peça e não tem como estar fixando essa peça, ou até tem como fixar, mas é uma maneira, um método mais complicado de fazer fazer alinhamento, bater centro. De repente, você tivesse começado pelo outro lado, você teria uma vida mais fácil na hora de estar alinhando e fixando a peça nos demais tombos. Tá bom? Então, regra número 1, faça uma análise antes de estar dando início à usinagem. Tá bom, pessoal? Então, aula número 11 por hoje era isso. Aguardo vocês na aula de número 12, onde teremos novo conteúdo para dar sequência ao nosso curso de centro de usinagem. Tá bom? Até mais. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais.